Jeito certo de transformar seus desejos em metas realizáveis. Seja muito bem-vinda a essa nova temporada de lives do programa Mãe Raiz. Na live anterior, na live de ontem, nós falamos dos 7 erros que pessoas cometem ao estabelecer suas metas de final de ano. O título do vídeo foi Promessas de fim de ano funcionam? Aqui eu trago conteúdos estratégicos para potencializar a sua jornada de mãe e profissional. Eu sou a Silene e eu ajudo mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional. E o tema de hoje é o jeito certo de transformar seus desejos em metas realizáveis. Te dou um conselho, se você não viu o vídeo de ontem, seria bom você parar para ver, depois você vê, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouco do porquê que você precisa das metas, como elas funcionam no seu cérebro, para que você possa começar no caminho, né, com aquilo que você realmente quer e deseja. Então, para isso, na live anterior, eu pedi que você estabelecesse 7 metas, ou seja, 7 coisas que você deseja realizar. E hoje nós vamos trabalhar essas 7 metas, tá? Eu acho que eu vou começar a fazer live às 6 da manhã, porque o barulho da rua me deixa maluquinho de novo. Eu quero te adiantar que o que a gente está fazendo aqui não é simpatia, não é feitiçaria, não é milagre, não é sonho, não é fantasia. É você trabalhar com foco naquilo que você realmente quer. Sim, é você entrar em ação. Também é necessário um certo esforço mental. E por que desse esforço mental? Porque nada acontece sem antes passar na sua cabeça. Temos que causar um movimento em direção àquilo que você quer. E esse movimento, ele é causado com os seus pensamentos, com as metas, com um objetivo. Então, esse movimento precisa ser feito para você. E o meu papel aqui é te guiar feito um GPS, te mostrando o caminho e os possíveis obstáculos, que parte disso eu te falei ontem. Então, a live ainda está disponível, não sei por quanto tempo ela vai ficar. Então, por que nós falamos dos 7 erros? Para que você não volte a cometer os mesmos erros de antes. E quais são esses erros? Os erros que a gente está falando vamos pular ondinha, isso é legal. Comer semente de uvas, foi coisas que nós falamos ontem, né? É divertido, mas é apenas um sonho e não é meta. Eu também já fiz isso. E definitivamente não foi nada dessas coisas que me fizeram realizar o que eu queria. Então, por isso, eu divido com você aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu apliquei. Mas hoje nós vamos continuar a caminhada e é possível que tenhamos que continuar esse mesmo assunto amanhã, como eu falei, que seriam de 2 a 3 lives, porque é um assunto muito delicado, é um assunto sem se a gente está falando do teu projeto de vida, um projeto, uma meta, às vezes uma pequena realização, um pequeno movimento que a gente faz na nossa vida dá uma mudada absurda. Então a gente vai... Meu passadorzinho de cola não está funcionando hoje. Vamos ver se ele já voltou a funcionar. Não voltou. Coisa muito louca. Porque eu tenho uma colinha, né, para levar uma sequência, senão eu começo, eu falo pra caramba. Se eu começar a falar sem uma direção, que também, ó, tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma certa meta, né? Você começa a falar sem direção, você vai embora e não fala aquilo que você quer, aquilo que realmente que vai acrescentar na tua vida. Então, o que eu quero te passar aqui é o passo a passo para que você, a partir de agora, para que você possa saber construir suas metas com base científica. Como, por exemplo, o problema é o seguinte, o professor Carl Dunker, ele é dos anos 1900... Ele nasceu em 1903, 1940. É incrível que a maioria dos pensadores, das coisas que aconteceram em nossas vidas, foram nos últimos 200 anos que deu esse salto, né? Então, o
o Karl Duncker, ele foi um psicólogo alemão da Gestalt que realizou consideráveis pesquisas sobre a psicologia da solução de problemas, solucionando problemas, e ele apresenta uma conclusão que é o seguinte: o problema surge, eu estou te falando de problemas nossos problemas diários. Então ele diz o seguinte, que o problema surge quando um ser vivo possui um objetivo, mas não sabe como conseguir. Então, a maioria das pessoas tem um objetivo até, mas não sabe como chegar lá. Então, é ele que nos descreve aqui, baseado na definição de Duncker, o seguinte: o problema é a distância entre o lugar onde você está, ou seja, o seu estado atual hoje, onde que eu estou, e eu quero tal coisa. Então, aquilo ele diz como o lugar o que você deseja, é o estado desejado. E o que você tem hoje? Você está aqui, mas você quer estar lá. E para você estar ali, você tem uma certa distância. Então, essa distância é o problema. E esse é um problema que precisa ser resolvido. O problema não no sentido pejorativo, mas no sentido que coisas que você precisa resolver para chegar onde você quer. E aí o problema é, eu quero, mas eu não sei como eu chego lá. Eu quero tal coisa, mas eu não sei como eu chego. Então, quando não existe um meio aparente para transportar, para que você tenha vista, para que seja claro isso para você. Quase sempre o elemento que falta, segundo Duncker, é o estado desejado. Então, você está aqui, e o estado desejado é lá, e o meio, então, o que falta? Então, o que nós estamos trabalhando aqui entra no campo dos mestres que trabalharam, estudaram o subconsciente e entram tanto na espiritualidade. Nós não existimos sem espiritualidade, né? Porque até hoje, nenhum gênio, nenhum ser vivo conseguiu comprovar a existência material do subconsciente de forma física, mas ele existe. Da mesma forma que ninguém conseguiu comprovar fisicamente a existência da luz elétrica. E você tem alguma dúvida que ela existe? Nós estamos usando, né, todos os dias. E usamos para muitas outras situações que nós utilizamos. Em última instância, a física quântica até comprova a existência da energia, que é a existência, que ela fala de pacote quântico, se nós não vamos entrar em detalhes disso mesmo, porque eu acredito que não é uma coisa tão interessante, a gente só está mostrando alguns parâmetros que nem tudo está sobre o nosso controle, no entanto, nós usamos. A gente não tem uma certeza absoluta da luz elétrica, da gravidade, mas existe. Se você pular de um prédio de 4 andares, você vai ter problemas. Então, a gravidade existe. Assim como essa força tua, uma força interior, que ela precisa ser guiada. Então, nós não temos até hoje nenhuma comprovação material de tudo que nós falamos até agora. Agora, nós temos como negar que existe a energia, a luz elétrica, nós não podemos negar. Podemos negar que existe a energia vital? Enquanto existe energia vital, estamos vivos, ou seja, não temos como negar a energia da vida, porque nós estamos vivos. Então, faz parte das nossas vidas. Também nós somos energia. Mas como a maioria precisa de comprovações, além de mim, além do que estou falando, por isso eu trouxe o Duncker, e também nós vamos falar um pouco do Brian Tracy. O Brian Tracy é um palestrante americano. Ele fala muito ele é mestre em objetivos e metas. Então, eu trouxe um pouco dele. E no seu livro de objetivos e metas, ele nos passa um relato e ele nos convida a nos juntar com os 3% das pessoas que estão no topo. Quem são essas 3 pessoas? Então, vamos lá. Ele menciona, então, porque é do livro Wednesday Dorothy. Então, nesse livro do Wednesday Dorothy Teacher, é o Harvard Business School. O que isso não é ensinado nas escolas.
nas escolas não era também ensinado na escola de administração de Harvard na época, e eu acredito que até hoje não. A questão é que nessa época, veja bem, uma das escolas, a faculdade mais conhecida mundialmente, Harvard, nessa época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas não existia, mesmo no curso de administração, referente a metas e objetivos. No entanto, foi feita uma pesquisa na época entre 1979 a 1989. Então, em 1979, a seguinte pergunta foi feita aos formandos de MBA de Harvard. Então, fizeram essa pergunta. Foi feita essa pergunta àquelas pessoas que estavam se formando na época. Você estabeleceu metas claras por escrito para o seu futuro e fez planos para concretizá-las? Então, essa pergunta foi feita àqueles formandos de 1979 e verificou-se que apenas 3% daqueles formandos tinham feito suas metas por escrito. Então, aqueles 3% anotaram suas metas e planejaram. 13% daquele grupo, eles tinham metas na cabeça. Inclusive, ontem eu mencionei pessoas que deixam meta na cabeça. O que é meta na cabeça? Você tem planos para o teu futuro, está na tua cabeça. Você vai fazer X, você vai fazer uma faculdade, que você vai fazer determinada carreira, que você vai montar determinada empresa, ou seja, cada um tem aquele foco. E naquela época foi feita essa pergunta para os formandos de administração em Harvard. E esses 3%, 3% tinha feito por escrito e 13% tinha isso feito, os planos, os projetos na cabeça. Então, e os outros 84% daqueles formandos não tinham feito qualquer meta específica. Qual que era a meta deles? Terminar a faculdade deles que eles estavam fazendo, o doutorado, não sei, acabou. E como a maioria das pessoas, né? E não, então a única meta deles era terminar o ano letivo e curtir o verão, vamos pensar assim, que era o que eles queriam. 10 anos depois, em 1989, os pesquisadores voltaram a entrevistar essas mesmas pessoas. Então vamos lá. Em 1979, formaram-se. Foi feita aquela pesquisa. 10 anos depois, eles voltaram com aquelas mesmas pessoas e constataram que 13% das pessoas que não tinham escrito suas metas, então aqueles 13%, estavam ganhando, em média, o dobro dos 84%. Então vamos imaginar que nós temos aqui, seriam aí 100, que eu não tenho o número exato, mas vamos imaginar que eram 100 pessoas, onde 3% escreveram suas metas, 13% tinha isso na cabeça e 84% não pensaram nada, só queriam terminar seu curso e estava tudo certo. Então, aqueles 13% que tinha a meta na cabeça, eles ganhavam o dobro. Vamos imaginar, então, outro dia eu faço parte de um grupo de empresários, a gente desenvolve cursos, coisas para pessoas, a gente mexe muito com profissões, com desenvolvimento, e eu tenho percebido que a média salarial, por exemplo, do país, pessoas com nível superior, início de carreira é aí 3 mil, aqueles que estão melhorzinhos estão na faixa de 6 mil. Então, vamos imaginar aí que essas pessoas, esses 84%, estariam ganhando, 5 mil. Aqueles 13% que tinham suas metas na cabeça, eles estavam ganhando, vamos imaginar, hipoteticamente, que seria o dobro, ou seja, 10 mil. Ok. Por quê? Eles tinham um objetivo, tinha uma meta na cabeça, mas 84% daquele número de estudante não tinham. Mas o mais surpreendente foi que aqueles 3% de pessoas que tinham escrito suas metas, eles tinham metas claras por escrito e quando deixaram terminar o seu curso em Harvard, estavam ganhando, em média, 10 vezes mais do que
os 97% juntos. Você entendeu o que é isso? Qual que foi a única diferença, teoricamente? A escrita. Então, esse grupo, eles tinham metas claras, que eles haviam estabelecido ali com aquele mesmo grupo. Talvez você consiga entender, porque às vezes pessoas, às vezes até irmãos, né? Estudam na mesma escola, têm a mesma formação, e um se desenvolve e o outro não. Um tem mais resultado financeiro, resultado... Porque a vida é financeira também, né? Aí eu te pergunto, será que esses números te dizem alguma coisa? Não lhe parece muito familiar? Veja bem por que eu estou dizendo isso. O número de milionários no mundo não passa de 3%. Está meio familiar esse negócio, não acha? A classe média, vamos imaginar que a renda hoje, a classe média, ela está em torno de 5 mil a 50 mil. É onde está esses 13%, que são as pessoas que têm mais ou menos uma meta na cabeça. Então, a classe média está nesses 13%, perceba? E a maioria está onde? Onde está a maioria? Nos 84%, que são as pessoas as que vão indo, deixa a vida me levar. E deixar a vida te levar, isso não é... Você não vai trabalhar menos do que o cara que estabeleceu uma meta. E pelo contrário, às vezes a gente trabalha até mais. Por quê? Quando você não tem as coisas claras na tua cabeça, você fica errando, e quanto mais você erra, mais você trabalha. Se você tem um objetivo claro, a probabilidade é que você tenha os erros, sim, mas na verdade não são erros, são quando você tem essa meta clara e que você vai andando conforme a necessidade, em algum momento você foi lá e você não entendeu determinada coisa, você para estudar, para analisar, para aceitar. Isso não é erro, isso é aprendizado. Agora, se nós formos, que não vai ser o caso da aula de hoje, nós não estamos falando, mas quando eu estava elaborando isso aqui, é muito similar à escala de Maslow. Não sei se você conhece ou não, mas a escala de Maslow, ela nos dá um parâmetro de como funciona o ser humano, quais são suas prioridades. Aqui, ali tem degrau 1, degrau 2, degrau 3, o ser humano está entre o 1 e o 2, no máximo chega no 3, fica tateando, morrendo na praia o tempo todo. Então, se a gente for colocar a escala de Maslow, não é muito diferente. Em outro momento, eu faço uma live específica para a escala de Maslow. É importante para as mães saberem disso? Você concorda que quando você é mãe, que você tem um certo conhecimento, você pode passar isso para o seu filho? Ou, às vezes você nem precisa passar. O teu movimento, o modo como você leva a vida, o modo como você resolve as coisas, o modo como você se comunica com os seus filhos ou com outras pessoas, os seus filhos, eles são uma esponja, eles estão ali te assistindo, eles estão te vendo. Então, quanto o teu movimento, isso eles aprendem. Tanto aprendem as coisas boas, erradas, quanto as certas. Então, quanto mais nós tivermos esse movimento em nós, trabalhando de maneira certa, a gente está crescendo e consequentemente, os nossos filhos também crescem juntos, né? E talvez você pense assim, Lene, mas isso aconteceu com eles porque eram da Universidade de Harvard. Mas perceba, nós falamos, mesmo que os caras tenham estudado em Harvard, 84% estava nessa de não fazer o básico, né? Só fazer o básico. Hoje, o nosso conteúdo é voltado para metas. Não importa qual seja a tua meta, que ela seja grande, que ela seja pequena. O ideal é que você inicie esse processo de você começar. Que não importa o tamanho do seu sonho, o que você quer nesse momento. O importante é que você comece a praticar. Não importa, de repente você quer só comprar um guarda-roupa. Ou, de repente, você quer viajar ao mundo, ou você quer mudar de profissão, ou você... Não sei. O objetivo é teu. O importante, ou às vezes,
só quer pagar uma escola particular para o teu filho ou mudar para uma escola melhor. São pequenas coisas que nós fazemos, nossos movimentos, que vão agregando, que vão aumentando a nosso desenvolvimento. E aí você vai ganhando confiança para você ir escalando. Ah, eu consegui isso, é legal, então eu vou fazer aquilo. E aí você vai crescendo, vai crescendo. Porque quando você para de crescer, a vida para de existir. Eu fiz isso em 2008. Então, como eu falei na live de ontem, eu errei muito. E a gente está num processo de aprendizagem. Ninguém é melhor do que ninguém. O que nós temos é que abrir os olhos e começar a fazer as coisas que precisam ser feitas, tá? Então, 2008, quando o meu filho nasceu, eu queria fazer uma lipo, eu queria fazer uma redução de seios, e eu não tinha previsão assim mesmo, porque meu filho era pequenininho, uma série de coisas que tinha que arrumar. E eu tinha uma lista, eu até preciso achar essa lista, porque tinha muita coisa lá. E nessa lista eu lembro que eu achei ela, acho que foi ano passado, só não sei onde eu pus. E tinha redução de seios, tinha lipo, tinha troca de carro, tinha mudar de apartamento para um maior, tinha outras coisas que eu não lembro tudo, tinha muita coisa, eu fiz uma lista enorme. E quando eu peguei essa lista, foi surpresa para mim, porque eu realmente, em 2009, eu já tinha esquecido isso aí, eu fiz a lipo, 2012 eu troquei o carro, 2019 eu mudei de apartamento. Então, o que a gente diz com isso? Não só a Silene, a gente trouxe aí outras... Por que funciona, né? E o jeito errado é você não escrever, é você não ter projetos. Se você quer ser a média, tenha pelo menos na cabeça. Se você quer ir um pouco mais, escreva. E depois entre em ação. Ação pode ser você planejar o que você vai fazer. Às vezes, para você chegar num determinado lugar, ou você precisa fazer um curso, ou você precisa ter mais dinheiro. Você lembra que eu te falei lá do referente ao Dunk? É sempre o que você quer, onde você está, onde você quer chegar, e a diferença é aquilo que você não conseguiu enxergar. Quando nós temos isso claro, isso fica mais fácil a gente encontrar esse caminho, encontrar esse passo a passo. Então, vamos fazer o seguinte, você escreveu o que você quer, que eu te pedi ontem? Se você não escreveu, tudo bem. Às vezes a gente quer as coisas, mas não sabe exatamente como é e por quê. Inclusive, ontem eu te falei o porquê as pessoas, às vezes, mesmo tendo escrito, às vezes não conseguem. Porque tem que ter um certo porquê. Hoje, nós vamos falar do seguinte. Vamos checar se você fez, se você não fez, você pega um papelzinho aí e vai anotando. Vamos ver o que você escreveu. Normalmente, quando a gente vai estabelecer uma meta, a gente procura algumas áreas. Áreas da saúde, financeiro, família, tempo para os filhos, trabalho. Inclusive, tem um trabalho do Zig Ziglar, que foi um palestrante americano de 1926, naquela época lá. Você percebe? Parece que tudo aconteceu nesse período, entre 1800, os grandes caras, não que hoje não existam, mas são sempre réplicas, né, desses caras. Foi entre 1800 a 1950, acho que veio alguns caras mais estudiosos, graças a Deus, trouxe coisas pra gente. Então, o Zig Ziglar foi um palestrante americano e ele desenvolveu um mapeamento da vida, que hoje o pessoal chama de roda da vida, mas você pode... É que a nossa vida, ela tem 4 blocos, 4 grandes blocos, e cada um desses blocos tem
coisas dentro dela, que é qualidade de vida, o nosso pessoal, relacionamento e profissional. Então, eles nos mostram assim, quando alguma coisa aqui não está muito bem, a nossa vida não anda muito bem. E aí, para vocês, a gente também vamos usar ela, não hoje nós não vamos trabalhar a roda da vida, nós vamos trabalhar e sim as metas. Então, mas eu peguei ela como referência, que aí você pode fazer o seguinte: os seus objetivos, eles estão dentro desses blocos. Na qualidade de vida, por exemplo, o que você gostaria de fazer? Seus objetivos em diversão, plenitude, felicidade, espiritualidade, como estão isso na tua vida? Você precisa de alguma meta relacionada a isso, como felicidade, plenitude, espiritualidade, diversão? Existe alguma meta nisso, alguma coisa que você precisa resolver nisso aí? Se você for para a tua vida pessoal, como que está a tua saúde, a tua disposição, a tua energia, o teu intelectual, o teu equilíbrio emocional? Como está? Precisa ser melhorado? Não precisa? Relacionamentos afetivos, amorosos, relacionamento da família, vida social. Então, na vida profissional, realização e propósito. Tem algo para ser resolvido? Realização, recursos financeiros. É necessário? Tá tudo bem? Então, as metas, elas podem englobar alguma coisa relacionada a isso. Contribuição social, como é que está? Entenda, tudo que eu falei aqui, você não é obrigado a ter tudo, ou querer tudo, ou, isso não estou legal. É o que você sente de coração. O que eu quero? Se eu tiver um novo emprego, eu vou, né? Se eu tiver mais tempo com a minha família, tudo isso vai resolver. Então, anota os seus objetivos. Eu pedi que você anotasse 7 deles que a gente vai trabalhar. Eu não tenho certeza se vai dar tempo a gente fazer tudo hoje, mas você já vai guardando essas metas que a gente vamos nessa aula de hoje, amanhã a gente conclui tudo isso. Agora você precisa olhar essas metas com muito carinho, analisar cada uma delas, porque amanhã a gente vai escolher uma ou duas delas para a gente trabalhar elas. Aí eu vou te ensinar a você escolher também, se você ainda não fez isso. Essa meta que você vai escolher, nós vamos trabalhar ela numa ferramenta para potencializar, aumentar, acelerar as chances de você realizar. E as demais, amanhã eu te explico o que vai acontecer com elas. Então, Silene, mas você pediu 7, 8, quantas você tem? Anota o que você quer, o que você pensa, o que você sonha, o que você gostaria. Abre teu coração e deixa sair tudo o que você quer. Eu falei 7, mas não necessariamente 7. É você que manda. O desejo é teu. E tudo que a gente deseja, de um jeito ou de outro, eu estou falando de desejos plausíveis. Desejo de crescimento, desejo de saúde, desejo financeiro, desejo de curtir a vida, desejos que sejam benevolentes, vamos pensar assim. Então, essas coisas, quando elas passam em nossa cabeça, é porque nós temos condições de conceber, ou seja, condições de realizar. Mas por que todo mundo realiza? Porque não colocam no passo a passo, porque não põe foco. Mas se você põe foco, a probabilidade que você tenha mais cedo ou mais tarde, pode ser 1 mês, 2 meses, depende do tamanho da meta. Tem metas que são para 10 anos, 5 anos, 1 ano. Isso quem manda é você. Então, amanhã a gente vai dar continuidade, vamos trabalhar bem essas metas. Eu acredito que hoje, se você ainda ficou alguma dúvida, você pode fazer pergunta nos comentários. Essas perguntas eu posso responder em vídeo, eu posso responder, se for no Instagram, eu posso responder em direct.
dependendo, se ela for alguma coisa, uma pergunta mais complexa, como eu falei, aí a gente faz uma aula específica para isso. Ou, se é uma coisa mais simples, amanhã ela vai ser respondida na aula de amanhã, que aí vamos trabalhar essas ferramentas para a gente iniciar esse ano com mais força, com mais brilho, com mais saúde, olhando para frente. Não importa o que está acontecendo, sabemos que nós tivemos um ano difícil, ano passado. Esse ano, a gente já está... o ser humano é adaptável, né? De alguma forma, a gente já tem um certo conhecimento, já está sabendo lidar mais com a situação, e a vida não para. Enquanto nós estamos respirando, nós temos que planejar, imaginar que vai viver 100 anos, 200 anos, 50 anos, para que você continue tendo vida, para que você continue crescendo. Porque se você para e chora, não tem crescimento. E quando a gente para, a vida para. E se a vida para, não é bom. Não é bom. Não é. A nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso eu, ele precisa se movimentar, ele precisa ter expectativa, precisa ter esperança. É isso que nos move. Se você vive sem esperança, sem projetos, sem pensar no amanhã, sem visualizar, é uma vida sem vida. E o que nós queremos é vida, é alegria, é força, é movimento, é desenvolvimento. Então, eu vejo vocês amanhã e fiquem com Deus.